bem, façamos uma questão que envolve regência, colocação pronominal, emprego de o e lhe, regência e pronomes, em resumo. Olha só, a força de um desfile carnavalesco está tanto na euforia dos que participam do desfile carnavalesco, quanto na dos espectadores que assistem ao desfile carnavalesco. Lembrando ainda que a observância dos limites que dão forma ao desfile carnavalesco é uma de suas atrações. Para evitar as abusivas repetições no texto acima, é preciso substituir os elementos sublinhados por respectivamente. Façamos, vem comigo aqui, vamos explicar uma a uma cada substituição. Começa assim, né? A força de um desfile carnavalesco está tanto na euforia dos que participam do desfile carnavalesco. Olha aqui, ó. Do desfile carnavalesco, isso aqui tudo é um objeto indireto. É um objeto indireto representado, iniciado pelo do. O que é do? É de mais o. Se eu for trocar por um pronome, tudo aquilo, eu terei de trocar pelo pronome dele. Então, quando eu falo assim, ó, por exemplo, uma frasezinha como preciso do livro, preciso do livro. Observa, o do livro é um objeto indireto iniciado pelo de. Eu não posso trocar o preciso do livro e falar preciso lhe. Não, porque o lhe é uma substituição de a ele ou a ela. O lhe não é uma substituição de mais pronome. Não é, o lhe é a ele, a ela. Quando não for a ele ou a ela, não posso usar o lhe. Então não posso ser preciso o lhe. Se eu quiser trocar tudo isso, o pronome que eu vou usar aqui é dele. O pronome aqui é dele. Então, aqui em participam do desfile carnavalesco, o pronome a ser usado é dele. O pronome correto ali a ser usado é o dele. E há mais um detalhe aqui. Qual? Aqui nós temos o quê? Na língua portuguesa, existem duas palavras que atraem muito em prova de concurso. Primeira é o quê? A palavra que mais atrai na língua portuguesa, sem dúvida alguma, é o quê? É o que sendo pronome relativo, sendo conjunção integrante, sendo conjunção comparativa, é o quê? Tá? Em segundo lugar, em termos de atração, eu tenho o não. O não também atrai, né? Mas o que é o campeão? Então, o que vai atrair? Por isso, aqui fica dos que dele participam. Então, primeira parte, o que atrai seria dos que dele participam, tá? Então, se eu voltar aqui a forma, eu poderia ter letra A, tá aqui, ó, dele, né? Poderia ter Dinamarca, tá aqui, ó, dele. Agora, nele não. Riscaria B, riscaria C, que é lhe, riscaria D, que é nele. Bom, depois, continuando. Que assistem ao desfile carnavalesco. O que ocorre aqui com o verbo assistir? Vem comigo aqui. Na língua portuguesa, o verbo assistir, ele realmente é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de ver ou presenciar, que é o caso aqui. Assistem ao desfile. Então, quando eu coloco uma frase como essa aqui, ó, assistir, espaço, jogo, para preencher a lacuna, a pergunta é, será que o certo seria assistir o jogo ou assistir ao jogo? Como é no sentido de ver ou presenciar, eu tenho de colocar a preposição a. Então, o correto seria assistir ao jogo. Mas agora que vem um detalhe. Qual é o detalhe aqui? Ao jogo é um objeto indireto. Ao jogo é um objeto indireto. O que nós sabemos? Que na língua portuguesa, tradicionalmente, quem substitui o objeto indireto com a preposição a é o lhe. Então aqui, ó, na teoria, o assistir ao jogo seria assistir-lhe. E aí que está o perigo. Por quê? Porque o assistir
como ver ou como presenciar, ele não aceita o pronome lhe. Ah, tá brincando comigo, né? O verbo assistir não aceita o pronome lhe quando estiver no sentido de ver ou presenciar, que ele pede a preposição a. Não aceita. Então a frase assistir ao jogo, se eu fosse reescrevê-la, ficaria assim, ó. Assistir a ele. Assistir a ele, tá? Tudo bem? Certo? Perfeito? Muito bem. Então aqui, ó, que assistem ao desfile carnavalesco, não pode ser lhe. E o que atrai? Que a ele assistem. Que a ele assistem seria a forma correta. Vamos voltar à alternativa. Nós estamos entre letra A, lhe assistem, letra E, a ele assistem. Ó, o lhe, o assistir não aceita como ver ou presenciar. Pode riscar. Então, aí eu já chegaria à resposta correta, que é Equador. Logicamente, vamos apenas explicar a última forma, que é dão forma ao desfile carnavalesco. Vamos só explicar a última ali, ó. Olha só, que dão forma ao desfile carnavalesco. O que ocorre aqui? Ao desfile carnavalesco é objeto indireto. Objeto indireto. Forma, logicamente, é objeto direto. Mas o que a banca pediu para eu substituir ali seria ao desfile carnavalesco. Como ali é objeto indireto e o dar aceita ali tranquilamente, eu vou trocar pelo pronome lhe. Por que, senhor? Porque é a ele. Tá? Lembra, o lhe é um representante do a ele. O lhe é um representante do a ela. Muito bem. Agora, é claro, eu aprendi algumas coisas aqui nesta videoaula. O que eu aprendi? Aprendi o seguinte, que o lhe é a ele ou a ela. Quando for dele, não é lhe que eu uso, é o dele mesmo. Quando for nele, não é o lhe que eu uso, é nele mesmo. E aprendi também que o verbo assistir, embora peça objeto indireto, como ver ou presenciar, não aceita o lhe. Aí eu sou obrigado a usar o a ele ou usar o a ela. Tudo bem? Então lá, só para voltar na correta, Equador. Dele participam, a ele assistem, lhe dão forma. Finalizamos por aqui a correção desta questão.